Minha gente, recentemente a atriz Débora Falabella compartilhou uma história bizarra que aconteceu com ela. Ela disse que por mais de 10 anos ela foi perseguida por uma mulher que dizia que as duas eram apaixonadas e tinham um relacionamento. Eu confesso pra vocês, minha gente, que eu ouvi essa história uns dias atrás e não dei muita importância. Só que quando eu me aprofundei nisso, eu vi que isso era bizarro. E essa é uma das histórias mais intrigantes que eu já contei nesse canal. Fora ela, minha gente, tem o caso de uma outra atriz que também passou por um caso semelhante na mão de um stalker. Fica comigo que depois da vinheta eu te conto tudo. One emergency. Someone has broken into my house. I'm hiding in the closet. They're in the house now. Yes, they are. I just saw them walk into the attic. I have Is it a man or a woman? I think it was a man. What's your name, ma'am? Sandra Bullock. Minha gente, o ano era 2014 e a atriz Sandra Bullock estava toda pimpona e saltitante. Ela acabava de ser indicada pela segunda vez ao Oscar no prêmio de melhor atriz com o filme Gravidade. Ela estava muito feliz, minha gente. Só que um dia ela foi surpreendida por algo que foi pior do que os roteiros dos filmes dos quais ela costumava interpretar. Ela estava sozinha em sua mansão quando ela começou a escutar passos. E os passos vindo, ela falou, meu Deus, que é isso? Será que o meu Zolpidem não fez efeito ainda? Vou até tomar mais um, que eu acho que eu tô ficando louca. E aí, minha gente, os passos continuaram. Quando ela percebeu que tinha alguém dentro da sua casa, ela saiu correndo e se escondeu dentro do armário e conseguiu trancar. Pelos buraquinhos, pelas frestas do armário, ela viu que tinha um homem com um revólver e também com umas cartas escritas à mão. Ele ainda carregava uma foto da atriz e ficava falando o tempo todo: oh, Sandra, eu te amar, eu quero, I love you, Sandra, cadê você, Sandrita? Vem cá, Sandrita, vamos nos casar. Ela disse que o homem tava louco, minha gente. Ela só teve tempo de pegar o celular e ligar pra polícia. Só que até a polícia chegar, minha gente, ela disse que esse homem ficou dando show dentro da casa dela, querendo ver ela, querendo enganhar com ela, porque disse que os dois iam casar, e ela escondidinha ali, quietinha. Quando a polícia chegou e apreendeu o homem, eles realmente constataram que ele estava com algumas cartas de amor para entregar para a atriz. Ele dizia que os dois eram apaixonados, que os dois se amavam e deveriam ficar juntos. Olha só que loucura, mano. Do nada o homem viu a mulher, viu no cinema, falou, é essa que eu quero casar, vou casar com ela, vou lá na casa dela. Ele teria pulado um muro com cerca de arame farpado, o homem tá tudo estrupiado, minha gente. E mesmo assim foi lá para querer viver o seu romance com a atriz. Na época ele foi preso e condenado a 5 anos de prisão. Só que, minha gente, depois de ter passado 3 anos no Chilindró, ele teve sua liberdade condicional. Do nada, minha gente, esse homem manda uma carta na casa da atriz. Quando ela abriu a carta, ela falou, oi, sumida, é o Joshua. O nome dele era Joshua James Corbett. E ela viu, meu Deus do céu, esse homem vai me espizinhar todo, ele vai me matar, o que eu faço, Jesus, o que eu faço? E ela foi à polícia, minha gente. Como ele tinha violado a condicional e fazia meses que ele nem comparecia em juízo para assinar, a polícia um dia resolveu ir lá invadir a sua casa, minha gente. E a polícia gritava, sai pra fora, é o SWAT, sai pra fora agora, seu ceboso. E o homem não saía de jeito nenhum, mesmo com as ordens da polícia, minha gente. Quando a polícia resolveu de fato invadir a casa dele, o homem, ó, tinha virado presunto, minha gente. Tinha ido pra terra dos pés junto. A Sandra disse na época numa entrevista, Irineu, antes ele do que eu. Mentira, minha gente. Ela disse que o sistema havia falhado com ele. Se ele tivesse ficado mais tempo dentro da cadeia, atrás das grades, ele não teria virado finado, não teria virado presunto, não. Minha gente, essa história da Sandra foi uma história pesada. Mas eu garanto pra vocês que a história a seguir da Débora Falabella é muito pior. Minha gente, ainda estamos em janeiro. E janeiro vocês sabem, né? É um mês de recomeço, de novos planos
E para esse ano de 2025, eu decidi que quero me vestir muito melhor. Vocês estão vendo como eu tô na estica hoje, né? Eu optei pela Insider. E hoje a minha dica é para vocês que, assim como eu, querem andar no estilo, mas sem abrir mão do conforto. A Insider tem kits feitos para a sua comodidade, uma solução prática e inteligente para deixar seu 2025 ainda mais estiloso e colorido. Os kits Insider oferecem opções perfeitas para cada ocasião e personalidade. O mais incrível é que tem vários kits diferentes, como por exemplo, os kits das Tech T-shirts masculinas. Tem também as Tech T-shirts femininas, as cuecas e também kits com calcinhas. Na Insider tem kits para todos os gostos e moods. Eu uso Insider porque eu gosto de economizar e me sentir confortável, né? Hoje mesmo eu tô usando a minha Tech T-shirt Off-White. Minha gente, essa camiseta é tão confortável e tão macia que eu não tenho nem como descrever. Também ela é feita com uma fibra natural 2 vezes mais macia que o algodão. E você pode tirar da máquina e jogar diretamente no corpo, pois a Insider desamassa no corpo. Isso não é muito interessante, minha gente? Não precisa nem passar. A vantagem do kit é que as peças já saem com desconto. Mas usando o meu cupom MarcosPaulo, você ganha 12% de desconto nas suas compras. E se você quiser mais praticidade, você pode clicar no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário fixado. E com isso, você já garante 12% automático no carrinho. Quer andar no conforto e na estica? Vai de Insider. Pare de ser escangalhado. Opte pela Insider e comece a chamar a atenção por onde quer que você passe. Quer presentear aquela pessoa tão especial e não tem nem ideia de presente? Pode ir de Insider sem erro, porque eu tenho certeza que a pessoa vai adorar. Então, minha gente, vocês já sabem, né? Clique no primeiro link da descrição e no primeiro comentário fixados e vá direto para Insider. Minha gente, a atriz Débora Falabella, no ano de 2013, estava no Rio de Janeiro para cumprir alguns compromissos profissionais. E ela nem imaginava que um simples elevador ia mudar o rumo de sua vida para sempre. Minha gente, essa história é sinistra e parece história de filme. Ou melhor, é pior que história de filme. Ela estava dentro do elevador, minha gente. Do nada encontrou com uma mulher lá dentro e a mulher dava umas encaradas nela assim. Sabe? E ela, oi, tudo bem? Boa tarde. Aí a mulher falou, sou muito sua fã, Déborazinha, posso tirar uma foto com você? Aí a Débora já se achou, você é minha fã, você gosta de mim? Vem cá, vamos tirar uma foto. As duas tiraram uma selfie, mas Débora não imaginava que essa selfie ia custar muito caro. Bom, minha gente, passaram alguns dias, Débora ainda estava no Rio de Janeiro. Ela estava no teatro para fazer uma peça. E de repente o segurança falou para ela que ela tinha recebido alguns presentes. Entre eles estavam umas toalhas brancas e também, minha gente, uma carta cheia de coisa picante com os detalhes assim. A mulher falava o jeito que ela gostava de afogar o ganso, que ela gostava de sargar uma manjuba. Sabe, minha gente, coisas pesadíssimas. Aí a atriz olhou aqui e falou, eu, hein? Que é isso aqui? Eu, hein? Quem que é essa pessoa que tá mandando isso? Sai fora. Aí, minha gente, beleza. Ela viu na hora e falou, loucura de fã. Passados-se alguns anos, minha gente, no ano de 2015, a mulher voltou a dar sinal. A Débora estava fazendo uma peça no Sesc Copacabana. E aí, minha gente, adivinha quem também tava lá? A tal da Star, que é safadinha. A mulher entrou numa área restrita lá do Sesc e tentou invadir o camarim da atriz e foi tirada pelos seguranças à força. Naquele momento a Débora falou, isso aqui não é mais brincadeira não, isso aqui tá ficando sério, hein? Tô até com medo. Mas aí, minha gente, passaram-se alguns anos, Débora estava em paz, quando no ano de 2018, Débora estava em São Paulo, fazendo uma peça de teatro. E aí ela tá lá fazendo a peça, interpretando, ela passa os olhos assim na plateia, minha gente. Adivinha quem que tava na primeira fila? A mulher. Minha gente, essa mulher foi no Rio de Janeiro atrás dela, depois em São Paulo. Detalhe, ela é moradora de Recife. Quando a Débora viu que a mulher tava na plateia e a mulher percebeu que a Débora viu que ela tava lá, ela levantou e foi embora.
Olha só, minha gente, que coisa sinistra. Dá mais medo ainda do que se ela tivesse feito alguma coisa, né? Diz que ela só deu uma olhadinha pra Débora assim. Levantou e foi embora. Aí, minha gente, passaram 2 anos. No ano de 2022, Débora foi surpreendida com uma mensagem no seu WhatsApp. Quando ela viu, minha gente, ela tava num grupo com a sua irmã e com essa mulher. A mulher descobriu até o telefone da Débora e da irmã dela. E aí ela começou a falar umas coisas bem bizarras. Ela falou que as duas já tinham nhanhado. Falou pra irmã da Débora que a Debzinha tinha passado o endereço pra ela. As duas temperaram a manjuba juntas, minha gente. Olha só que doideira. E aí ela falou que as duas também tinham vários encontros telepáticos. E que a Débora era sempre muito feliz, saltitante ao lado dela. Tudo telepático, minha gente. Olha que doideira. Mas aí, minha gente, a Débora já estava completamente assustada. Passou alguns meses que a mulher não dava as caras. Em julho, ela fez algo completamente bizarro. A Débora estava lá na sua casa, no seu condomínio em São Paulo. Quando ela deu uma olhadinha na janela do apartamento, adivinha quem que tava na porta do condomínio? A mulher de malicuia, minha gente. Olha só que loucura. A mulher foi com as malas porque ela achou que ela ia morar com a Débora. Ela passou um tempo encarando o apartamento da Débora assim. Engraçado que ela sabia até qual era o apartamento da Débora. E ela ficou um tempo olhando assim. É ali que eu vou morar. E aí ela foi até a portaria e falou pro porteiro: chama a Debzinha, por favor. Fala que o amor dela tá aqui. Fala assim: o bem chegou. Hoje é dia. E é lógico, né, minha gente? O porteiro ligou pra Débora. A Débora falou: pelo amor de Deus, não deixa essa mulher se aproximar de mim. Eu morro de medo dessa mulher. Pelo amor de Deus, não deixa. E aí, minha gente, a segurança do condomínio falou pra mulher que ela não podia entrar de jeito nenhum. Passou algumas horas, à noite a mulher voltou a ser vista na porta do prédio. Uma funcionária da Débora saiu pra fora. Ela chegou na funcionária e falou: você trabalha pra Debzinha, né? Eu tô ligada que você trabalha pra ela. Eu e ela, nossa, nós duas temos um romance lindo. Ela me ama. Nós duas vivemos fazendo um amor telepático, sabe? Um nhanhamento a longa distância. E Débora diz que cada dia mais ela se sente atraída e apaixonada por mim. A mulher falou pra ela: você tá doida, é? Débora tá com medo de você. Tá viajando, mulher? Eu, hein? Mas, minha gente, não parou por aí. Em dezembro do mesmo ano, a Débora foi passar as suas férias numa pousada lá na Bahia. E adivinha quem que tentou invadir a pousada na Bahia, minha gente? A mulher foi até a Bahia. Minha gente, a mulher saiu de Recife, foi pro Rio, foi pra São Paulo, foi pra Bahia. No mínimo ela tem dinheiro, né? Pra ficar indo viajar. Pra ficar na loucura de que tá apaixonada, pra viver o louco amor dela, né? Acha? Do nada eu vou pegar, vou viajar, vou lá atrás da massafera da Grazi. Não é da Maia não, pelo amor de Deus, né? Vou lá atrás da Grazi. Fala: Grazi, eu tô te amando, vou viajar atrás de você, quer ficar comigo? Meu Deus do céu, tem gente pra tudo nesse mundo, hein? Eu, hein? Bom, minha gente, depois desse episódio, a Débora deu parte da mulher, né? A Justiça de São Paulo concedeu uma medida protetiva em favor da Débora. Pediu que a mulher não frequentasse mais os mesmos locais que ela e ainda disse que ela não poderia se aproximar 500 metros da atriz. Minha gente, que loucura, ainda não dá pra acreditar nisso, né? Finalmente, em 2023, ela se torna ré pela perseguição que ela fez contra a atriz, né? E o juiz pediu pra levantar os antecedentes dela e ver se ela tinha problemas mentais, porque ele falou: não é normal uma pessoa faça isso, né? Quero ver se realmente ela pode ser incriminada, porque talvez ela seja imputável, né? Mas, minha gente, a situação dela já tava feia, já tava cascuda. E em junho de 2023, ela violou as medidas, mandando mensagem no Instagram e no WhatsApp da Débora. Será que a Débora não bloqueou essa mulher? Eu, hein? Parece que tá gostando. Será que ela não bloqueou ela ou a mulher criou um outro WhatsApp pra mandar mensagem pra ela? De novo, falou: oi, sumida, olha quem tá de volta. Seu bem, seu amor. Tá com saudade? A Débora falou: meu Deus do céu, agora não dá mais. Agora não dá mais. Olha o que essa mulher tá fazendo comigo. Olha isso. E aí, minha gente,
a justiça concedeu um pedido de prisão preventiva contra essa mulher. Em março de 2024, ela foi presa numa clínica psiquiátrica em Camaragibe, na região metropolitana de Recife. Ela foi encaminhada para a colônia penal feminina da zona oeste de Recife. Ela ficou presa por alguns dias, só que, minha gente, veio um laudo. Ela era esquizofrênica e o juiz pediu que ela fosse solta imediatamente e não podia ficar presa, pois o juiz disse que ela não tinha noção dos fatos e das coisas que ela fazia. Minha gente, a mulher consegue viajar para 3 estados e não tem noção das coisas que faz? Será que não tinha ninguém ajudando ela, não? Que coisa estranha, né? Embora ela não fique presa, minha gente, as medidas cautelares continuam valendo. Ela não pode se aproximar dela em lugar nenhum e não pode mais tentar nenhum tipo de contato. Ai, minha gente, eu não sei não se eu ia dormir tranquilo, hein? Ela já violou uma vez, quem garante que ela não vai violar as medidas de novo e vai atrás da atriz, né? Sem falar, minha gente, que tomara que não. Essas histórias geralmente costumam terminar de uma maneira bem trágica, hein? Eu, hein, se eu fosse a Débora, colocava as barbas de molho. Ela não tem barba, mas coloca alguma coisa de molho e fica ligeiro, hein? Eu não ia nem conseguir dormir. Minha gente, tem gente que é capaz de tudo, né? Eu, hein? Já imaginou você ser perseguido dessa maneira? Eu morro é de medo disso. Eu, hein? Bom, minha gente, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado, porque eu tô me esforçando e caprichando para trazer sempre conteúdos diferenciados para vocês. Um excelente final de semana, que Jesus abençoe a sua casa e a sua família. Até mais, meu beijo, eu amo vocês.